Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Malaquias, capítulo 2, verso 5 até o verso 9. Assim diz a palavra do Senhor. Malaquias 2, de 5 a 9. Malaquias 2, de 5 a 9. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. E foi isso que eu lhe dei para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca. Nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio da sua instrução, levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, oramos para que o Senhor abra a nossa mente e aplique a nossas vidas a tua palavra. Ela é perfeita. Nós somos cristãos que estão sendo aperfeiçoados pela tua palavra. Usa ela para produzir em nós os efeitos que o Senhor planejou, pois a tua palavra jamais volta vazia, diz o Senhor. E ela é útil para nos instruir, repreender, corrigir, para nos educar e para nos tornar completos e completamente habilitados para toda boa obra. Oramos em Cristo, abre nossas mentes, ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Antes de prosseguirmos com esse texto, é bom lembrarmos para quem esse texto está sendo direcionado. Malaquias está escrevendo aos sacerdotes da nação de Israel. Eles eram os filhos de Levi, a tribo separada por Deus para o ofício sacerdotal. Sua função era dupla. Eles eram mediadores do povo para Deus e de Deus para o povo. Eram também guardiões da lei. Deveriam educar o povo na lei, instruir na lei e serem os instrumentos para o cumprimento dela, principalmente dos sacrifícios que eram oferecidos no templo em favor do povo. De modo que, quando nós olhamos para o texto e vamos aplicar para as nossas vidas, ela tem aplicações variadas. Ela é, em primeiro lugar, para os sacerdotes de Levi, no primeiro momento, mas que se aplica, por exemplo, nos nossos dias aos pastores da igreja, aos presbíteros, aos líderes da igreja. Mas no Novo Testamento, quem são os sacerdotes do Novo Testamento? A Escritura diz que todos os crentes agora são os sacerdotes do Senhor. Pedro diz isso na primeira carta, no capítulo 1. Ele diz que nós agora somos a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Assim sendo, ela tem uma aplicação aos líderes, claro que tem, principalmente aos pastores, mas ela se aplica a todos nós aqui nessa manhã, todos os membros da igreja do Senhor Jesus. E aqui nesses versos, Deus explica aos sacerdotes de Israel como é que eles perderam aquilo que o Senhor Jesus chama de sabor do sal, lá em Mateus, no Sermão do Monte. Como eles perderam a influência deles para o bem. E ele explica aos sacerdotes por que Deus está dizendo que o julgamento viria sobre eles. O Senhor, ele faz isso por colocar diante deles e fazer uma comparação das vidas deles com as vidas e as atitudes das gerações de levitas anteriores a eles. Isso mostra que Malaquias está em linha e de acordo com os profetas do Antigo Testamento. O propósito geral de todos os profetas do Antigo Testamento é chamar a nação de volta à fidelidade, à prática e ao espírito das coisas que Deus colocou no tempo de Moisés
e que ele estabeleceu como aliança no pacto do Sinai. O que os sacerdotes do dia de Moisés faziam? Como é que eles eram? Após, após eles terem sido caído para construir aquele bezerro de ouro, falso Deus, o bezerro de ouro, como é que Levi respondeu quando Deus primeiro deu a ele o grande trabalho de cuidar, de influenciar a nação para andar em comunhão com Deus? Veja o verso 5. Nós temos em primeiro lugar uma atitude. O verso 5 nos diz que esses sacerdotes responderam a Deus com reverência e com temor diante dele. Veja o verso 5. Minha aliança com eles foi de vida e de paz, e foi por isso que eu lhe dei, e foi isso que eu lhe dei para que me temessem, e de fato eles me temeram e tremeram por causa do meu nome. Eles tinham aqui, meus queridos, uma seriedade santa, um profundo respeito para com as coisas de Deus. No topo da prioridade desses sacerdotes não estava a congregação e fazê-las se sentirem bem consigo mesmas e se divertirem. Não era essa a prioridade dos sacerdotes. Na verdade, no topo da prioridade, eles sabiam que estavam engajados num negócio que envolvia a eternidade das pessoas. Eles sabiam que eles estavam envolvidos em algo que iria transformar radicalmente a vida dessas pessoas. Portanto, eles tinham muito cuidado em como eles se comportavam, viviam suas vidas sobre o olhar do Santo Deus. E isso é temor e tremor. Você sabe o que significa temer a Deus? E que a gente deve orar todos os dias por isso. Eu orar, você orar, todos nós devemos orar para que Deus nos dê isso. O que é temer Deus? Muita gente acha que temer o Senhor é ter medo apavorante de Deus. O Martinho Lutero, quando ele decidiu ser um monge agostiniano, a decisão dele aconteceu quando ele, vindo de uma viagem, em uma tempestade terrível, um raio caiu bem próximo dele e ele caiu por terra com medo do castigo de Deus, porque ele sabia que era um pecador, ele estava sob convicção de pecado. Mas como ele era um homem da religião pagã, ele fez um voto a uma santa de que iria dedicar sua vida à vida sacerdotal. E aí se tornou monge agostiniano, contrariando a vontade do pai que queria que ele fosse um advogado. Muita gente tem medo de Deus assim, apavorante. Um medo de que Deus vai castigar você, de que Deus vai punir, que Deus é um Deus carrancudo, sempre zangado, sempre irritado. Mas isso não é temor a Deus. Temer a Deus, irmãos, significa estar extremamente preocupado com o que Deus pensa sobre o que você faz da sua vida. Temer é estar mais interessado na opinião de Deus do que na opinião das pessoas. Nós temos a tendência de estar muito preocupado com a opinião das pessoas. O que as pessoas pensam de nós afetam radicalmente o modo como a gente se comporta. Se as pessoas falam bem, nós estamos bem, mas se as pessoas nos criticam, nós ficamos angustiados. É evidente que talvez algumas críticas sejam saudáveis para o nosso crescimento, mas mais preocupado com a opinião dos outros, nós devemos estar preocupados com a opinião das pessoas, do Senhor e não das pessoas. Há um livro muito interessante, escrito um livro de aconselhamento, em que o autor tem como título Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. A tese do livro é exatamente essa. Nós temos um temor dos homens muito grande, mais do que tememos o Senhor. Quando alguém teme os homens, e esse foi o caso de Levi lá em Êxodo capítulo 32, vocês lembram o que aconteceu? Moisés subiu ao monte, passou 40 dias no monte. E então, depois desse tempo, o povo começou a pressionar Levi. Arão começou a pressionar Arão. E Arão precisava fazer alguma coisa. Então, pressionado pela opinião das pessoas, ele resolveu fazer um bezerro e disse que aquele bezerro era o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. E às vezes é o modo como nós tratamos as coisas do Senhor. Mas diferente disso, nós devemos temer a Deus, tremer diante dele. E veja quão diferente é essa atitude da atitude dos sacerdotes a quem Malaquias está escrevendo.
eles estavam tendo uma atitude enfadonha com as coisas de Deus, eles eram negligentes com as coisas do Senhor, porque eles tinham perdido o temor de Deus. Meu irmão, você teme o Senhor? Você reverencia a Deus? O temor do Senhor é, segundo as Escrituras, o princípio da sabedoria. E veja o que é o temor do Senhor. Veja o Salmo 128. Verso 1. O que diz aí? Bem-aventurado, Salmo 128, 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Feliz, afortunado é uma boa tradução. Bem, a segunda frase é interessante. Quando você lê um poema, um salmo, lembre-se que o salmo é escrito em paralelismo. Ou seja, as frases são feitas num paralelismo com algumas diferenças. O judeu não fazia rima. Às vezes, a primeira frase é repetida na segunda, com palavras diferentes. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, esse é um paralelo em que ele está dizendo a mesma coisa, com palavras diferentes. Às vezes, a segunda frase fala o contrário da primeira. O Senhor conhece o caminho dos justos, o caminho do ímpio perecerá. Deus conhece no sentido de aprovar o modo de vida do justo, mas o do ímpio Deus reprova com juízo. Então a segunda frase diz o contrário da primeira. Mas às vezes o paralelismo é a segunda frase nos traz uma ideia a mais, adicional, para ampliar o entendimento da primeira frase. A segunda frase tem uma ideia a mais para você entender o que ele quer dizer com a primeira frase. É esse o paralelismo que você encontra no Salmo 128, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E o que significa isso? Ele diz, e anda nos seus caminhos. Temer a Deus é andar nos seus caminhos. Então, isso é temor ao Senhor. Então, os sacerdotes, eles tinham uma atitude de reverência diante de Deus. Segundo, o ensino, verso 6. Voltando lá para o nosso texto de Malaquias. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. O verso 6 nos diz que os primeiros sacerdotes eram cuidadosos em serem verdadeiros mensageiros do Senhor. Eles eram meticulosos em sua responsabilidade de preservar o que Deus tinha ensinado no passado. Eles eram cuidadosos em não ensinar qualquer coisa que fosse falsa. Em outras palavras, embora eles não tivessem a Bíblia completa, porque nós é que temos hoje a Bíblia completa, no entanto, eles conheciam as escrituras que eles tinham na época, e que era, no caso, era o ensino que Deus tinha dado através de Moisés. E eles faziam isso, essa sua responsabilidade, através de buscar entendimento da revelação de Deus. E eles sabiam que partes da verdade eles deveriam aplicar às situações da vida do povo de Israel. Eles não eram cheios de suas próprias ideias. Eles não tinham novas revelações. Eles não eram pessoas que tinham criatividade. Eles eram servos da palavra de Deus, veículos para serem fielmente conduzidos para levar o povo de Deus ao entendimento da palavra. Eles não estavam lá para causar coceira no ouvido dos seus ouvintes, apresentando a eles a novidade da moda evangélica ou cristã ou judaica da época. Eles não estavam lá para dizer o que o povo queria ouvir. Eles estavam lá para dar
o ensino sadio, os princípios retos, os julgamentos corretos, a verdadeira instrução. Esse é o ponto do texto. Mas, infelizmente, os sacerdotes da época de Malaquias não fizeram isso. Veja o verso 8. Mas vocês se desviaram do caminho e por meio da instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardam os meus caminhos e se mostram parciais na aplicação da lei. Ou seja, esses sacerdotes da época de Malaquias não eram fiéis pregadores da palavra. Eles pregavam o que agradava os seus ouvintes. Eles negligenciavam a verdade da palavra. Eles eram pessoas que estavam mais preocupadas em agradar as pessoas. Por isso eles eram parciais no manuseio da palavra. Eles eram parciais no modo como ensinavam. E, consequentemente, conduziram muitos a se desviar. E não é exatamente o que a gente vê hoje. Quantos pregadores têm abandonado a verdade e se dedicado a dar aos seus ouvintes as modas e as novidades do mundo gospel? Quantos pregadores, ao invés de ensinar a verdade das Escrituras, são extremamente criativos em pregar sermões divertidos, cheios de chacota e piada, para que os ouvintes se alegrem. Muitos cristãos saem de alguns cultos e de algumas reuniões com a barriga doendo de tanto rir, mas com o coração e a cabeça vazia da verdade. Muitos cristãos têm recebido falso ensino e falsa instrução. Há em lugares pessoas ensinadas que tudo o que Deus quer para você é que você seja próspero, rico, não ter nenhum problema de saúde, não ter nenhum problema financeiro e ter um casamento extremamente feliz. Alguns estão ensinando coisas equivocadas e absurdas sobre Deus, ensinando que o nosso Deus é um Deus não tão poderoso assim, não tão soberano assim, não tão grandioso assim. Alguns têm colocado o homem no centro das suas pregações e negligenciado a palavra de Deus. Outros têm pervertido o culto, permitindo que no culto a Deus haja coisas que Deus não orientou que deveria ter. Há muita diversão nos cultos, há muito entretenimento nos cultos, há o uso de meios que Deus não prescreveu. E alguns desses pastores e líderes acabam permitindo que isso aconteça por medo de desagradar as pessoas. Mas os verdadeiros sacerdotes, eles têm uma dedicação ao ensino. Meu irmão em Cristo, isso também se aplica a você. Você é um sacerdote de Deus. E eu pergunto a você, você tem se dedicado a entender a palavra de Deus por sua própria conta? Você tem aprendido muito em nossa igreja, através dos sermões, dos ensinos da escola bíblica dominical. Mas eu te faço uma pergunta, a verdadeira instrução está na sua boca? Pais que estão aqui nessa manhã, você de fato gasta tempo para ensinar o seu filho a palavra de Deus? Sua família tem reuniões periódicas para estudar as Escrituras? Você realmente lê a palavra de Deus de maneira sistemática e dedicada? Os seus vizinhos, amigos e pessoas que trabalham com você ouvem você falar de Deus e da sua palavra? Você compartilha o evangelho com as pessoas? Você fala de Jesus para as pessoas? Se não, é porque talvez o seu coração esteja vazio da Escritura. Porque a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o seu coração, querido? O que é que tem preenchido sua mente durante a semana? Pense nisso. Isso é muito importante. Isso é absolutamente sério. E no verso 6, na parte final, ele diz assim: ele andou comigo em paz e em retidão e afastou muitos da iniquidade. Primeiro, atitude, temor. Segundo, comportamento, fidelidade à palavra. Terceiro, ensino. Terceiro, comportamento. Veja o verso 6. Ele andou comigo em paz e retidão. Essa é uma marca, e toda marca de um falso profeta
é que ele não pratica o que ele prega. Não quer dizer que os pastores, presbíteros sejam absolutamente perfeitos, não são. Nós falhamos, nós somos pecadores. Os diáconos, os pastores, os presbíteros, professores da escola dominical, e você mesmo, meu irmão, todos nós aqui somos pecadores. Mas o Senhor, Ele está dizendo aqui, e Ele abre para recomendar, Ele está recomendando os primeiros sacerdotes, porque apesar de suas falhas, eles tinham grande consistência em suas vidas. Eles andavam comigo em paz e retidão. Uma das coisas que distingue um homem dos animais é que ele é uma criatura que se coloca em pé e anda de maneira reta. Tá? Homo erectus, né? Não é isso que nós somos? Homo erectus, não é isso, Salomão? O que somos? Homo sapiens. O Homo erectus é o que veio antes, né? Nós somos homens que andam, que falam, que pensam. Não por causa de um processo de evolução, irmãos, mas que fomos criados assim. A evolução vai dizer o seguinte, que nós éramos descendentes de um mesmo ancestral comum dos macacos e que com o tempo, à medida em que os nossos antepassados pararam para pensar, quer saber de uma coisa, por que eu estou andando de quatro? Eu vou andar de pé agora. E de repente começaram a andar de pé. Né? Quer saber de uma coisa, eu não vou mais ser tão irracional assim, eu vou começar a raciocinar melhor agora. E aí foi e evoluiu. É bonitinho isso, né? É estranho isso. Não, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E um dos aspectos da nossa diferença e de sermos a imagem de Deus, como homens, sapiens, é que nós andamos erectos, retos, justos. Nós olhamos para frente. E isso tem um significado. Deus nos criou assim. Tem um significado. Isso fala para nós e nos apresenta o fato de que o homem era originalmente feito para viver uma vida reta, santa. Ele não deve olhar para trás. Não deve olhar pelos ombros. Ele deve olhar com clara consciência. Não tendo medo de nada, a não ser do Senhor. E andar reto com Deus e diante de Deus. O que o texto está dizendo é que era isso que Levi fazia naqueles dias. Apesar de suas falhas, os sacerdotes, eles eram sacerdotes que andavam dessa forma. E o que Malaquias está dizendo, meus irmãos, é que os sacerdotes de sua época não eram mais assim. Existe um pregador do século XVII, um puritano chamado Henry Van. Ele foi o pastor de Huddersfield entre 1759 a 1771. Ministério longo. Sua vida provê um bom exemplo de como uma combinação de atitude, ensino e vida santa é uma boa recomendação a Deus desses versos. E que isso faz com que as pessoas sejam influenciadas. Há um incidente interessante no ministério dele em Huddersfield. Um grupo de socinianos. O sociniano, irmãos, é uma pessoa que não abraça as doutrinas, que abraçou as doutrinas no século XVI do racionalista Fausto Socinius. Eles negavam a Trindade e negavam que Jesus Cristo é Deus. E havia uma sociedade composta de socinianos que se reuniam em um mercado próximo a Huddersfield. Esses homens, eles eram cheios de esperteza filosófica, de ideias. Eles pensavam de si mesmos como intelectualmente superiores a todos. E eles amavam ridicularizar os cristãos. Eles amavam reunir-se para zombar de pastores, presbíteros, de líderes da igreja. Eles ridicularizavam aqueles que eram verdadeiros cristãos, que acreditavam nas verdades históricas da fé. E eles ouviram falar de Henry Van e da sua pregação. Então eles enviaram os membros mais habilidosos de sua sociedade para Huddersfield, para ouvir
Henry Van, para detectar qualquer coisa no sermão dele que pudesse ser usado como chacota, deboche, crítica num debate contra ele, de modo que eles pudessem se divertir no próximo encontro. Então esses homens foram a Huddersfield. Mas quando eles entraram na igreja, eles viram uma vasta congregação e ficaram impressionados com a evidência de fervor e de um desejo de adorar da congregação. E havia um senso de que eles estavam adorando Deus ali entre eles. Quando Van, então, colocou-se no púlpito para pregar e para falar ao rebanho, como era costume, ele pregou com grande seriedade, que mostrou a eles que ele estava profundamente preocupado com a alma das pessoas a quem ele estava pregando, a alma do seu povo e com a glória de Deus. E ele começou a pregar. E depois, então, de ouvirem a sua pregação e dos apelos devastadores que ele fez à consciência dos seus ouvintes, profundamente impressionando as pessoas, os dois visitantes ficaram impactados com o que ouviram. Um deles disse ao outro, quando eles estavam deixando o prédio da igreja: certamente Deus está nesse lugar. Não há nada para a gente rir e se divertir aqui. Esse homem que falou isso, cujo nome era James Kershaw, imediatamente chamou Henry Van. Disse a ele quem ele era e por que ele foi à igreja. E depois pediu perdão a Henry e pediu que Henry pudesse orar por ele. Sem muito tempo, ele abandonou a sociedade dos socinianos, entregou sua vida a Cristo e permaneceu como um dos mais próximos amigos de Henry Van até o dia em que ele morreu. Que poderosa influência, meus queridos, para o bem esse pastor fez. Apegar-se a Deus em temor, ensinar e dar santa doutrina bíblica para as pessoas e viver caminhando com Deus são requisitos fundamentais para os líderes, mas também para todos os crentes da igreja. Essas coisas básicas estavam sendo perdidas na época de Malaquias. Está sendo perdido hoje também em muitas igrejas. Aqui está a aplicação, meus queridos, do que Deus estava fazendo e por que Deus iria julgar, a não ser que esses sacerdotes mudassem. De todas as considerações, uma lição então emerge aqui para nós. Se nós perguntarmos qual é a grande obra que deve existir dentro de uma igreja, dos seus líderes, dos seus pastores, dos líderes da igreja, dos presbíteros, dos diáconos, que resposta essa sessão de Malaquias? Que resposta essa sessão de Malaquias e de fato o resto da Bíblia nos dá? Por que os sacerdotes antes de Malaquias foram recomendados? A resposta é dada nesse verso. Verso 8. Alguém pode ler o verso 8? Mas vocês se desviaram do caminho e por meio da sua instrução levaram muitos a tropeçar. A grande lição e a grande resposta é: voltem-se para mim. A grande obra, acima de toda, de qualquer líder e de qualquer membro da igreja, para influenciar pessoas, é exatamente arrepender-se e se voltar para Deus. Nós devemos nos devotar, irmãos, aqui em Cristo, a louvar a Deus com todo o nosso coração. Nós devemos professar a nossa fé em Jesus Cristo com firmeza. E se essa confissão de amor por Cristo não produz uma mudança de vida, então nossa profissão precisa ser revista. E as esperanças do nosso coração devem ser revisitadas. Verdadeiro amor por Cristo significará ódio pelo pecado. É uma grande coisa quando pessoas que caem são trazidas à reconciliação pelo arrependimento. Mas se eles são reconciliados em pecado,
Isso seria indigno diante de Deus. É maravilhoso quando pessoas que são curadas fisicamente, mentalmente, através das nossas orações, mas se elas são curadas e continuam com suas vidas fora de Jesus Cristo, então elas vão ser curadas, sadias e vão para o inferno. É tremendo quando a congregação se sente confortada, assegurada e certa do amor de Deus por eles, mas se isso os leva a pecar, então Deus não se agrada. A grande batalha que está envolvida para nós aqui, meus queridos, é a batalha entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, o poder de Satanás e o poder do Santo Deus. E o verdadeiro indicador da missão de uma igreja não é o número de pessoas que se reúnem em um culto, mas o efeito que a igreja tem na vida das pessoas ao redor, na vida dos seus amigos, na vida dos seus parentes. Deve haver uma mudança transformadora, terrivelmente santificadora daqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. E nós devemos ser influência para as pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, meus queridos, todos nós aqui, o pastor dessa igreja, os líderes dessa igreja, devemos temer o Senhor. Mas todos vocês, meus irmãos, devem temer ao Senhor. Nós devemos temer o nosso Deus, andar em comunhão com Ele, louvando o seu nome para sempre. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, louvamos o Senhor pela Tua palavra. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor usa a Tua palavra para produzir em nós arrependimento e para nos conduzir à comunhão contigo. Que nessa manhã, enquanto estudamos a Tua palavra, o Senhor, Deus perfeito, use a Tua palavra para nos conduzir a uma vida de retidão e santidade diante do Senhor. Tu és perfeito, Tu és digno de toda adoração. Nós somos pecadores que precisam da Tua graça para viverem de acordo com o Teu querer. Louvamos o Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. São 11 horas da manhã.